através da vida dele. Usa ele, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, fala o Senhor Jesus. Faça uso da sua Bíblia agora. Abra ela por gentileza. O Evangelho de Jesus que Lucas escreveu. E vamos juntos ler o texto. Com certeza sermos edificados pela palavra de Deus, pelo seu Espírito que habita em nós. Deus tem me dado uma palavra e eu estou certo e seguro que o Espírito Santo vai te ensinar toda a verdade, vai te alinhar à vontade dele. Ele é poderoso para acrescentar na sua vida, despertar na tua vida a medida de fé que Deus já tem te dado. Uma vez que você já é nascido de novo, nascido de Deus. É uma alegria estar aqui pela primeira vez, compartilhando com os meus irmãos a palavra de Deus. Digo que eu não sofri de ansiedade, mas há 3 dias atrás eu não estava seguro de uma palavra que eu desejava compartilhar com os irmãos. Mas aí o Espírito Santo me iluminou o entendimento e nós leremos o texto então que ele introduziu isso na minha mente e no meu coração. Com certeza, ele que começou na sua vida uma obra fiel para terminar. Amém? Lucas capítulo 10, versículo 25 a seguir. Eu vou ler o texto verbalizando, você me acompanha na leitura visual. E o texto sagrado diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando Jesus e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: O que está escrito na lei? Como você interpreta ela? E respondendo o doutor da lei disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse Jesus ao doutor da lei: Respondeste muito bem, faça isso e viverás. O doutor da lei, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus, respondendo ao doutor da lei, contou uma parábola dizendo: Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Esse homem caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancaram-o, se retirando, deixando aquele homem meio morto. E na ocasião descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo o homem roubado, espancado, passou de longe. De igual modo também passou um levita, chegando àquele lugar, vendo o homem que foi roubado, espancado, passou de longe. Mas certo samaritano, viajando, veio até aquele homem roubado e surrado. Foi movido de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: Cuida deste homem, e tudo o que demais você gastar, quando eu voltar, eu vou te pagar. Qual destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Perguntou Jesus ao doutor da lei. O doutor da lei, respondendo, disse: O que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: Vai e faça da mesma maneira. Amém. Sentem-se, meus irmãos. Acabamos de fazer uma leitura
que narra e registra o encontro de Jesus com o doutor da lei. Esse encontro, meus irmãos, ele se desenvolveu por conta de duas perguntas. Se não houvessem essas perguntas, não haveria desenvolvimento do encontro. Se encontrariam e ponto, nada ocorreria. Mas olhando para o texto que temos lido, entendemos que o encontro se desenvolveu por conta das duas perguntas que o doutor da lei dirigiu e fez a Jesus. A primeira pergunta que o doutor da lei faz a Jesus é uma pergunta de respeito à espiritualidade, tendo em vista que o doutor da lei pergunta sobre salvação e vida eterna. É uma pergunta sobre espiritualidade. A segunda pergunta já não é sobre espiritualidade, é sobre relacionamento, porque ele pergunta quem é o meu próximo. Isso fala sobre relacionamento. Espiritualidade e relacionamento são questões importantíssimas da nossa experiência humana, da nossa experiência de fé. Se extrairmos essas duas perguntas deste encontro, são perguntas honestas, são perguntas dignas, são perguntas justas, louváveis. No entanto, essas perguntas, inseridas na ocasião do encontro, naturalmente no texto que temos lido, são perguntas que têm por finalidade e propósito não louvável, não digno, não honesto. O doutor da lei tem por propósito principal embaraçar Jesus com essas perguntas. Como eu já tenho dito, perguntas dignas, perguntas honestas, perguntas louváveis. No entanto, no coração e na boca desse doutor da lei seria embaraço na vida de Jesus. O propósito principal desse doutor da lei era enganar Jesus. Não com a segunda pergunta diretamente, indiretamente, mas com a primeira pergunta, a pergunta que nos fala sobre espiritualidade. O propósito do doutor da lei é enganar Jesus. Não é uma interpretação minha, é o que o texto estaria nos permitindo entender na primeira camada do texto. O doutor da lei queria enganar Jesus com uma boa impressão, falando de espiritualidade, com uma primeira e uma boa impressão, falando do que Jesus representava, um reino de Deus, um reino do céu, verdades espirituais sobre todas as coisas. Bem, não é diferente na nossa vida. Existem coisas, situações, frases, palavras, músicas, circunstâncias e situações que são honestas e justas e louváveis, mas têm por propósito e finalidade nos enganar. Nos enganar. E o engano não é feio, o engano não assusta. Eu não tenho tempo de entrar no mérito, mas lembro-me aqui do tentador dialogando com Jesus lá no deserto. E o tentador, o enganador, o inimigo de Deus, Satanás, falava a verdade para enganar Jesus. Bem, eu trouxe esse outro texto para fazer paralelo a essa sentença, para que você compreenda que o engano, ele se transfigura de verdade para enganar até os escolhidos. Mas eu tenho a autoridade de Deus, pelo Espírito da profecia, para te dizer uma verdade poderosa que vai se manifestar na sua espiritualidade. Você não será enganado. Você não será enganado. Você não será enganado. O engano não vai atrofiar sua espiritualidade. O engano não irá atrasar o desenvolvimento espiritual da sua vida. O engano não vai desvirtuar você nem um milésimo de centímetro do centro da vontade de Deus. Por quê? Porque quem anda com Jesus anda com a verdade, e a verdade nos protege, é um escudo, e conhecereis a verdade, ela nos libertará. O engano está aí, queridos.
da verdade para nos enganar. Tem muita gente enganada com a fé cristã. Tem muita gente enganada. O engano é introduzido na mente e no coração de muita gente, um desejo consumista, e as pessoas se reúnem em uma assembleia, se congregam em um templo para consumir. Não estão comprometidas em fazer, não estão comprometidas em realizar, não estão comprometidas em fazer parte. Você não será enganado. Na sua espiritualidade você não será enganado no nome de Jesus. Eu digo isso porque foi Jesus Cristo que nos afirmou dizendo, falando aos discípulos: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Consolador, e Ele vos ensinará toda a verdade. Toda a verdade. Não é 80% da verdade, não é 90% da verdade, é a totalidade da verdade. Se aproprie da verdade pela pessoa bendita do Espírito Santo, e você não será enganado na sua espiritualidade. Eu não posso entrar no mérito, não foi me dado direito, mas eu tenho que te dizer aqui pelo menos o tema disso. Tem muita gente que pensa estar experimentando a presença de Deus, mas está sendo enganado com estímulos, e a pessoa se torna até dependente do que aquele estímulo visual, audível, causa no nosso corpo físico. Pessoas escravas da dopamina, cultuam e frequentam reuniões eufóricas e fervorosas, dizem sentir Deus, meu Deus, e em ocasiões Deus nem está lá. Só se fala dele, mas ele nem está lá. Mas eu venho aqui respeitosamente, na autoridade desta palavra, em nome de Jesus, te dizer: você não será enganado. Você não será enganado. Você não será enganado na sua espiritualidade. Quando Deus se aproximar de você, você vai dizer assim: ai de mim, porque sou pecador. Quando a virtude do Altíssimo vir sobre você, se você não engravidar do propósito de Deus, igual Maria, quando a virtude do Altíssimo a visitou, você vai fazer como uma mulher do fluxo de sangue. Quando Jesus perguntou: de mim saiu virtude, e Lucas diz que ela tremeu e temeu, porque foi Jesus Deus que falou: quem me tocou? De mim saiu virtude. Presença de Deus causa temor, causa reverência, causa medo, causa consciência de quem de fato somos: miseráveis, pobres, pecadores, vasos de barro na mão do Oleiro. Ele, na sua infinita misericórdia e graça, nos amou antes da fundação do mundo, pagou alto preço no sangue de Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Então, na mão do Oleiro, um vaso vazio começa a ser cheio da virtude, da virtude, da virtude, da virtude, da virtude, virtude de Deus. Tem muita gente enganada no que diz respeito a verdades espirituais, mas você não será enganado. Você não será enganado. Doutor da lei desejava enganar. E isso não é um caso exclusivo e raro dos evangelhos, não. Mateus, Marcos, Lucas e João descrevem 18 encontros de Jesus com doutores da lei. Não são poucos, não. São 18 encontros. Lendo os 18 encontros, revendo as histórias, sabe o que eu encontrei de comum? Em todas as vezes que Jesus se encontrou com os doutores da lei, os doutores da lei tinham por propósito e finalidade enganar Jesus, embaraçar Jesus, atrasar, atrapalhar, enfraquecer, fragmentar a vida e o ministério de Jesus. Mas Jesus nunca foi enganado. Você não vai ser enganado com relação à sua espiritualidade. Quando você tiver um sonho, você vai entender se foi Deus que falou contigo quando você dormiu ou não. Quando você ouvir uma palavra do altar, você vai entender se era direção e ensino
para você, ou ela é revelação e vida para o momento que você está experimentando? Quem entende, diga glória a Deus. Você não será enganado. Eu posso dizer no Senhor agora, é tempo de você crescer e amadurecer. Algumas pessoas serão sim visitadas pelo Espírito e vão experimentar crescimento espiritual, discernimento espiritual. Você não será enganado. Bem, a segunda pergunta é sobre relacionamento. É uma pergunta sociológica. E sobre relacionamento, Jesus ele vai responder estendendo a resposta, diferente da primeira. Sobre espiritualidade, ele foi objetivo rápido. Agora, sobre relacionamento, Jesus ele vai estender a resposta e ele vai contar uma parábola. Ele vai fazer uso de uma parábola para responder aquele doutor da lei. Pelo menos por 4 a 5 vezes, Jesus conta parábolas para responder doutores da lei. A parábola da dracma perdida, da ovelha perdida, do filho pródigo, dos 2 filhos, a parábola do samaritano. São parábolas que Jesus contou não para os seus discípulos, não para o povo que buscava multiplicação de pão, cura, maravilha, livramento, libertação. Jesus conta 5 a 6 parábolas para responder doutores da lei. Nós estamos diante de uma que apenas Lucas registra. Deus deu a Lucas o privilégio e a responsabilidade de registrar esta parábola. Esta parábola, a parábola do bom samaritano, ela, para ser devidamente compreendida, deve ser interpretada pelo menos de 3 maneiras. A primeira é no sentido moral, a segunda no sentido literal e a terceira no sentido profético. No sentido moral, essa parábola nos fala que devemos ajudar. A moral dessa palavra diz para mim, diz para você: devemos ajudar. Isso não está desconectado. Veja, há minutos atrás eu estava falando sobre muita gente enganada espiritualmente, gente que só quer consumir o cristianismo contemporâneo, o evangelicalismo moderno, pós-moderno, né? Estético, aparente. Mas a moral dessa palavra é que nós precisamos ajudar, não sermos ajudados. Deus nos constituiu ajudadores. Já passou do tempo de você ser vítima. Já passou do tempo de você olhar para você e se ver como dependente de alguma coisa ou de alguém. Já passou essa hora. Porque na sua fraqueza, quando você se rende, o poder de Deus te aperfeiçoa. E isso é uma verdade neotestamentária. Se aproprie disso. Quando você se vê fraco, sem recursos, sem condições, você está diante não de uma vergonha, você está diante de uma oportunidade de Deus te proporcionar mais uma experiência espiritual. Glória a Bendito Deus. seja Deus. Aleluia. Agora, quem está sendo enganado, quando se vê diante de um problema, uma dificuldade, uma situação, seja em que área da vida for, seja por quais circunstâncias e situação for, bem, quando essa pessoa se vê assim e não te ensine, não tem a mente de Cristo, não cresceu ainda, ela se vê paralisada, impedida, bloqueada, é porque ela está sendo enganada. Mas quem anda na verdade entende que diante dos desafios, dos problemas da vida, surge uma oportunidade de Deus se manifestar. Surge uma oportunidade de Deus se manifestar. Aleluia. Aí, querido, isso não é incondicional. Deus está presente, mas se manifestar, tem um posicionamento devido a tomar. Você precisa exercer fé. Você precisa exercer fé. Para Deus se manifestar, você tem que exercer.
sobrevenham e você vai viver experiências espirituais em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bem, estamos falando ainda da segunda pergunta. Uma pergunta de relacionamento. Jesus responde contando uma parábola que deve ser interpretada dessa forma. A primeira forma, o sentido moral. A moral é: devemos amar. Você vai sair daqui hoje, no mínimo, mais que motivado, inquieto, para ajudar alguém em nome de Jesus. Motivado não, inquieto para ajudar alguém em nome de Jesus. E se você disser em algum momento: ah, mas como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou ajudar? Lá em casa só tem um pouquinho de farinha, só tem um pouquinho de azeite. Faz um bolo com o profeta, querido, porque vai ter abundância na tua vida, na tua casa. Deus te chama para ajudar. Na velha aliança, Deus usou uma viúva para abençoar um profeta. Na nova aliança, Deus levanta uma noiva para abençoar um bairro, um município, um estado, uma nação. Deus levanta você, Deus levanta a sua casa, Deus levanta a IFEC para abençoar, para ajudar. O segundo sentido dessa parábola é literal. Eu digo segundo, mas é o mais importante de todos. No literal. Qual é o sentido literal dessa parábola? Jesus está respondendo sobre quem é o próximo. E aqui entendemos que o próximo é quem precisa. O próximo é quem? Precisa. Inclusive, alguém que se levantou, se identificou como teu inimigo. Se o teu inimigo está a teu alcance, se o teu inimigo está a teu alcance e ele precisar, Jesus está dizendo: ele é teu próximo, ajuda ele. Se alguém está dizendo que não gosta de você, ele é teu inimigo, você não considera ele como inimigo, talvez você não tenha empatia por ele, talvez não tenha conexão, talvez as relações não são agradáveis, por N motivos, bem. Mas se ele está ao teu alcance intelectual, visual, físico, escute, se ele precisar, nem espera ele pedir. A parábola está dizendo: ajuda teu próximo. Vai e faça o mesmo. Ajuda. Porque é nisso que se manifesta a autoridade da nossa espiritualidade. A autoridade da nossa espiritualidade não está na nossa intelectualidade, não está no nosso poder monetário. A igreja brasileira é muito rica, tá? Não está na nossa performance. A autenticidade da nossa autoridade está nas nossas obras, está no que a gente faz. Não te falte autoridade, ajuda teu próximo. E não te falte autoridade, ajuda o teu próximo. O terceiro sentido dessa parábola, a terceira maneira que nós devemos interpretar essa parábola é a maneira profética. E com relação a essa interpretação, nós aprendemos que devemos carregar algumas coisas para ajudar. A terceira interpretação dessa parábola é profética. E ela vem a calhar na nossa vida hoje. E é aqui que eu quero me ater uns minutos a mais para conversar com vocês, olhando para as Escrituras, sobre o que carregamos para ajudar o próximo. O que é que estamos carregando para ajudar o próximo? O que carregamos? O que você carrega para ajudar alguém? Vamos entender um pouco mais para frente que Deus nos constituiu carregadores ou encarregados das coisas que são santas. Vamos olhar a parábola e ver Jesus falando de um homem que ele descia de Jerusalém, saía de um lugar alto, ia para Jericó, um lugar baixo segundo a geografia bíblica, e no caminho ele foi roubado. O texto não diz o que ele possuía, o que ele carregava, mas o texto nos permite crer que ele carregava alguma coisa, ou algumas coisas, e não coisas sem valor, coisas valiosas. E eu digo com propriedade e sem medo de me equivocar,
que devemos carregar. Eu vou falar sobre eles acreditando que se você não carrega hoje, o Senhor vai te restaurar esse valor e você vai voltar a carregar. E se você não fazia conhecimento, não tinha conhecimento deles, hoje o Senhor te ilumina o entendimento, abre o leque da revelação para você, e você vai saber que tem que carregar essas coisas, porque com certeza eu estou falando com um povo que já passou em Jerusalém, já foi para Jerusalém, onde tudo começa espiritualmente. Jerusalém, foi Jesus Cristo que disse aos seus discípulos: vamos para Jerusalém, porque tem uma data marcada e um endereço certo. O Espírito Santo vai revestir todo mundo, e todo mundo vai ser envolvido com essa graça maravilhosa, a graça salvífica, e vai um ajudando o outro para que isso continue acontecendo na história da humanidade. Jesus em Jerusalém, Lucas 2, vai Maria e o esposo de Maria levando Jesus para Jerusalém. Eles entram no templo, e quando Jesus entra no templo, Simeão e Ana olham para Jesus, e isso era muito comum para Simeão e Ana. Diariamente eles viam dezenas de crianças entrando lá em Jerusalém para ser apresentado no templo, mas quando eles olham Jesus, não é uma criança comum, e Simeão e Ana verbalizam: este é o Messias. Em Jerusalém, nós aprendemos sobre o valor do reconhecimento. Reconhecimento. Quando saímos de Jerusalém, uau, nós carregamos reconhecimento. E isso é tão verdade que Jesus Cristo autenticou essa promessa a nós, dizendo: vós sois a luz do mundo, e uma lâmpada, quando está acesa, não fica escondida debaixo de um cômodo, antes é colocada no alto, para que todos vejam a sua luz. O que é isso? Reconhecimento. Você é sal, reconhecimento. Mais que vencedor, reconhecimento. Sacerdote, embaixador, reconhecimento. Não é mais criação, criatura. Vós sois filhos de Deus. Reconhecimento. Para a eternidade existe um novo nome escrito numa pedra branca do livro da vida. Reconhecimento. Glória a Deus. Você não é mais um, você não é qualquer um, você não é um número, um CPF, um RG, você não é dado estatístico de instituição que faz medição de situações, de verdades, de cultura e experiências da humanidade. Não, você é filho de Deus, é vencedor, é luz, é sal. Reconhecimento. Deus nos favoreceu com essa promessa: olharão e notarão que não vive você, mas é Cristo que vive em ti. Reconhecimento. Precisamos carregar reconhecimento para quê? Reconhecimento é um fim em nós mesmos? Não. Reconhecimento, sendo fim em nós mesmos, se dá o nome de estrelismo, humanismo. Nós fazemos oposição a isso. Agora, reconhecimento na vida dos que não são enganados é ferramenta, é instrumento para ajudar alguém. Jesus, com 12 anos, ainda Lucas 2, agora vai para Jerusalém, não nos braços de Maria, acompanhando José, esposo de Maria, vai caminhando. Ele tem 12 anos. Acaba a festa, seus pais voltam para casa, caminhando um dia inteiro, eles percebem: perdi Jesus. Agora para encontrar vai ser 3 dias. E o texto diz que quando Maria encontra Jesus, depois de 3 dias de diligência, procurando a dracma perdida, ela encontra Jesus, se alegra: meu filho, o que você está fazendo aqui? Jesus olha para ela e diz assim: eu vim cuidar das coisas do meu Pai. Jerusalém é lugar de responsabilidade. Jerusalém é lugar de responsabilidade. Receba reconhecimento, receba responsabilidade. Receba reconhecimento, receba responsabilidade. Responsabilidade é uma chave mestra, meu irmão. Uma vez que somos fiéis no que Deus nos dá, e se formos fiéis no pouco, ou se formos responsáveis no pouco, sobre o muito Deus nos colocará. Responsabilidade.
Precisamos carregar reconhecimento e responsabilidade. Faça uma autoanálise. Quantos quilos de reconhecimento você experimenta na vida? Talvez a mãe está perdendo o reconhecimento como influência. Talvez o pai está perdendo o reconhecimento na paternidade. A mãe na maternidade, na cultura do mundo. Talvez a esposa vai perdendo reconhecimento, responsabilidade no casamento. Isso se aplica ao marido também. E o profissional, o trabalhador, ele não é reconhecido no lugar que presta serviço, no lugar que ele vende seu tempo, sua vida ao empregador. E ele é mais um. Não, você será reconhecido aonde exerce espiritualidade. É só você ser responsável com a sua fé lá, e com certeza a luz que há em ti vai dissipar as trevas. E você vai ajudar pessoas, e Deus vai se agradar, se contentar de ti. Bendito seja Deus. Jesus em Jerusalém nos ensina sobre reconhecimento, sobre responsabilidade. Jesus em Jerusalém, em uma ocasião, foi conduzido não por seus pais agora, também nem pelo Espírito. Foi o diabo que levou Jesus para Jerusalém. E ele não levou para um lugar turístico assim, de pouca relevância. O diabo pegou Jesus e colocou Jesus no telhado da igreja matriz. E o diabo agora está tentando Jesus. O diabo leva Jesus, após ele ter passado um período de consagração no deserto, porque o Espírito Santo levou Jesus até o deserto, ficou 40 dias lá e apareceu o tentador depois de 40 dias, e vai Jesus para o telhado lá da igreja de Jerusalém, e o diabo está tentando Jesus, e o diabo está usando a palavra de Deus para tentar Jesus, mas Jesus ele tem o discernimento da palavra. Ele não tem só o conhecimento técnico da palavra, ele não tem só o conhecimento teórico das Escrituras. Jesus ele tem o discernimento das Escrituras. E o diabo diz não uma, mas duas vezes: Jesus, está escrito. Mas Jesus se ergue com a verdade e diz: mas também está escrito, Satanás. Jesus em Jerusalém, nessa ocasião, nos ensina sobre autoridade. Autoridade. Jerusalém é lugar de reconhecimento. Jerusalém é lugar de responsabilidade. Jerusalém é lugar de autoridade. E a nossa autoridade, sobretudo, está no nome de Jesus e na sua santa e bendita palavra. A minha autoridade não está no que eu faço para me aproximar de Deus, orações e jejuns. Não, isso é legalismo. Eu oro e eu jejuo não à busca de nada. Eu oro e jejuo porque é um prazer estar com Deus. A minha autoridade não está no tom da minha voz, da minha performance. Não, está nos meus instrumentos intelectuais e naturais humanos. A minha autoridade não está nem no dom que Deus revela na minha vida, dom de orar em variedade de línguas, dom de profetizar, de ter revelação, de ter visão, de ter profecia, da palavra da ciência. Não. A minha autoridade está no nome de Jesus, em tudo quanto Ele falou e em tudo quanto falaram dele, que está nesse compêndio aqui de 66 livros. A nossa autoridade está no quanto nós levamos isso à risca, a sério, com responsabilidade. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eu vou abrir um parênteses aqui. Se está um pouco indigesto, meu irmão, mastigue um pouco mais. Essa palavra é saúde espiritual para você. Eu fecho um parênteses aqui. Vai mastigando. Se passarmos por Jerusalém, vamos se apropriar de reconhecimento, de responsabilidade e de autoridade. E a autoridade é uma experiência que nos faz muita falta no dia a dia.